Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, podem tomar seus lugares. Nós queremos aqui nesta oportunidade já falar logo aqui a página para aqueles que queiram acompanhar na apostila. Eu achei muito bom que teve um pastor, um obreiro ali que falou comigo: ó, pastor Edson, eu estou acompanhando com a apostila aberta ponto por ponto. Eu falei: meu Deus, se eu pular alguma coisa você vê na hora, hein? Ele falou: não, eu estou de olho. Então é muito bom estar com a participação dos nossos irmãos, né? A página que nós vamos estudar aqui hoje, na minha página é a página 24, mas parece que nessa impressão nova aí, a de vocês, o capítulo 7, parece que fica na página 23, né? Hoje nós estaremos então, enquanto os irmãos abrem aí as apostilhas, na página 23 ou 24, que seja a sua, desde que seja no capítulo 7, né? Eu quero aqui manifestar a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui mais uma vez nessa noite, aprendendo com os irmãos da palavra de Deus, e manifestar também a minha gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Abinair, que nos deu aí a honra, o prazer de carregar com ele aí esta missão durante essas 5 terças-feiras, ministrando este tema tão relevante, tão importante, de grande significação para a nossa vida espiritual. E ao ensejo, eu quero aqui elogiar o pastor Abinair, porque pastor Abinair, deixa ele terminar ali, porque senão não faço a média que eu quero. Eu não sou nem bobo. Então, pastor Abinair, eu quero trazer um elogio a você pela inteligência que Deus tem te dado, pastor Abinair, porque na verdade este assunto que nós apreciamos aqui agora nessas 5 terças-feiras é de grande importância, que é a escatologia, mas outros assuntos a mais, se o nosso pastor de vez em quando aplicar aqui na igreja o estudo seriado, eu tenho certeza que a igreja vai ser muito edificada em um tema assim alusivo a um assunto, que seja qual doutrina for, sobre a salvação, sobre outro assunto que Deus toca no coração do nosso presidente, é de grande importância, né? De vez em quando eu creio que Deus vai usá-lo para esta finalidade. Eu quero também aqui agradecer e ao mesmo tempo aqui parabenizar os nossos participantes ativos, né, que da primeira até a 5ª terça-feira estiveram participando conosco, presencial, e mesmo aqueles também nas redes sociais, né, irmãos, que estão participando. Eu estava comentando agora há pouco com o pastor Abinair, a gente está recebendo assim muitas mensagens de irmãos do interior, que estão acompanhando, irmãos, esse trabalho tão gostoso, tão espiritual aqui, né, dos nossos ensinos aqui nas terças-feiras, sobretudo agora, nesse seriado aí de 5 terças-feiras, né? Eu quero cumprimentar a estes que estão mais longe também. E eu espero, irmãos, que todos tenham enriquecido o seu conhecimento bíblico, sobretudo nesse tema que foi abordado nessas 5 terças-feiras. E porventura alguma dúvida, alguma incerteza sobre certos trechos ou até alguns capítulos, ao longo dos dias nós poderemos estar esclarecendo para os nossos irmãos, como eu faço de vez em quando com alguém que nos aborda. Eu não quero com isso, irmãos, dizer que eu sou dono da verdade, de forma alguma, nunca subiu isso na minha cabeça, na minha mente. Coitado de mim se subir também esse orgulho, essa vaidade. Não é que eu sou dono da verdade, mas como é eu que abordei o tema aí, mas naquilo que for possível, estou aí para ajudar os irmãos com humildade, estou à disposição da igreja, dos irmãos, para todos os esclarecimentos, procurando, é claro, dentro da exegese bíblica, trazer para os irmãos a solução naquela pergunta, que o irmão muitas vezes ficou assim, esse ensino ele é muito rápido, né? Pode trazer algum embaralho, né? E eu quero dizer aos irmãos que uma coisa eu posso dizer para os irmãos, aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios 14, 11, 23, né? Ele diz assim: o que eu aprendi que vos ensinei, e é isso que eu estou fazendo aqui, viu, irmão? O que eu aprendi é o que eu vos ensinei. Recordo também de 2 Timóteo capítulo 3, verso 14,
que diz assim, Paulo deu essa exortação, falou, ó, tu, porém, falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e que fostes inteirado, isso é, que foste completo. Paulo diz assim, né? Sabendo de quem aprendeste, e também que foste inteirado, para que em tempo nenhum desvie daquilo que foi ensinado. Tem uma recomendação também de Paulo para a igreja de Tessalônica, que está no 2º capítulo, versículo 2, versículo 15, está ali em 2 aos Tessalonicenses 2,15. Paulo fez a mesma recomendação, parecida com essa. Ele diz assim, então irmãos, ficai firmes, e retende, retende as tradições que vos foram ensinadas, por palavras, ou até por epístolas nossas, né? Lá no primeiro versículo, ao terminar, ele falou, sabendo de quem aprendeu. Então eu tenho aqui nesta oportunidade, esse prazer de passar aos irmãos aquilo que a gente aprendeu, né? Que nós recebemos, e eu passo para os irmãos uma certeza, que o nosso Deus, como diz 1 Coríntios 14, 33, não é Deus de confusão. A palavra de Deus, quando ela é exposta aqui, e você lê na sua casa, e pede unção do Espírito Santo, Deus não nos deixa em confusão, e o próprio Jesus garantiu, capítulo 24, verso 35 de Mateus, os céus podem até passar, a terra também, mas a minha palavra, essa não vai passar, não há de passar, vai cumprir tudo que está aqui escrito. E nós estamos com a Bíblia aberta, nesse tema tão importante de hoje, né? Que está aí já no capítulo 20, né? De Apocalipse, está aqui minha Bíblia aberta, e também vocês aí com a sua apostila. Eu quero aqui, nesta palavra introdutória aos irmãos, porque é a última aula que nós estamos apresentando, eu vejo com muita preocupação que não há possibilidade de a gente fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente ensinou durante esses dias. Mas eu aprendi, e eu tenho certeza que os irmãos aprenderam, que com muita clareza essa matéria, esse tema de escatologia, ele nos mostra com muita clareza, irmãos, com muita clareza, sobretudo no livro de Apocalipse, dois futuros muito importantes, muito relevantes para a vida humana. O primeiro o que, pastor? Que se resume tudo nisso aí: um lugar de bênçãos, um lugar glorioso, um lugar esplendoroso e eterno para os salvos. Segundo, também um lugar de castigo. Este será um lugar de muita angústia, um lugar tenebroso, um lugar triste, também eterno, mas para os ímpios. Então essa é a conclusão aí. Tanto é que eu me reporto ali para o capítulo 30, versículo 19 de Deuteronômio, ali no epígrafe do versículo 11 do capítulo 30, tem o epígrafe que diz assim: a lei de Deus, ela é bem patente, isso ela é clara. O que é? Porque ali neste versículo Deus estava fechando uma aliança, um pacto com o povo de Israel. Aí o Senhor disse essas palavras do versículo 19: os céus e a terra, eu tomo hoje os céus e a terra como testemunha entre mim e vós, ou então contra vós, que tenho vos proposto. Olha bem, eu tenho feito a proposta da vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, os teus filhos. E essa vida é a vida eterna que o Senhor Deus já estava falando ali. Os irmãos podem observar que no princípio da criação, o homem teve a oportunidade de servir a Deus com livre arbítrio ou a Satanás.
E os irmãos sabem o que aconteceu. A história nos mostra no capítulo 5, versículo 12 aos Romanos, quando diz assim: por um só homem entrou o pecado em todo mundo, e o pecado veio também com a morte, e o pecado e a morte passou-se a todos os homens. E 3:23 diz assim: e todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Lá no começo, o homem fez com que entrasse o pecado no mundo, né? Aconteceu, irmãos, isto. Mas no final, pastor, também no final, no começo da geração humana e no final, Deus dá a mesma oportunidade ao homem. Agora o quê? O homem milenar. O homem milenar, porque a igreja já está com Cristo, de também ter esta chance de, com livre arbítrio, servir a Deus ou servir a Satanás. E o que acontece, pastor Edson? Está lá no capítulo 20, versículo 8, versículo 9 de Apocalipse, que uma boa parte dos homens que viveu 1000 anos com Cristo, reinando num lugar só de paz, não há de ver que uma parte de homens ainda, a Bíblia diz que como a areia do mar, vão seguir a sedução de Satanás. Está vendo aí? É a Bíblia. Eu falei o lugar, capítulo 20, versículo 8, versículo 9 de Apocalipse. Deus deu essa chance. Alguém até pode pensar assim: mas pastor Edson, mesmo depois do milênio, há alguém ainda que peca ainda? Pois eu estou falando aqui a palavra de Deus. O que acontece? Lá em Gênesis, capítulo 18, aliás, desculpa-me, irmãos, eu falei 18, mas não é 18 não, é capítulo 8, versículo 21, lá o Senhor diz assim, depois que Noé saiu da arca, que foi destruído, que Deus fez aquela aliança com Noé, lá a Bíblia diz assim: disse Deus para Noé: tenho visto que a imaginação do coração do homem ela é má desde a sua meninice. O homem tem a tendência para o mal, segundo o próprio Deus falou. Tanto é que no capítulo 6 de Gênesis, versículo 6, a Bíblia nos fala que Deus arrependeu-se de haver feito o homem colocado na terra e pesou no seu coração. Gênesis 6:6. Deus ficou, mas o que eu fiz? Então o que mostra nisso aí, irmãos? É que aquilo que Deus fez perfeito, e como está lá em Eclesiastes 7, verso 29, eu estou fazendo essa introdução aqui, irmãos, para os irmãos entenderem o desfecho desse tema. Eclesiastes 7, 29 diz que Deus fez o homem perfeito e reto, e eles buscaram muitas invenções e pecou, né? É a Bíblia que nos mostra isso aí. Pois é, então vamos para o nosso capítulo de hoje, porque o nosso pastor, o presidente, chegou até o milênio, né? E também, chegando no milênio, ele chegou no capítulo 20 também, de Apocalipse. Os irmãos sabem que o nosso presidente, na terça passada, ele fez as suas arguições dentro deste tema e do outro anterior. E então o milênio, como nós aprendemos, os irmãos sabem que é a última dispensação para o homem, a última dispensação para o homem como plano redentor de Deus. Vai terminar bem no milênio. O milênio então foi, ou será, né, que ainda não aconteceu, a 7ª dispensação, porque no plano divino de Deus de todos os séculos, Deus projetou para o homem 7 dispensações. A primeira dispensação, que todos aí os teólogos sabem, é a dispensação da consciência, de duração incerta. Depois vem a segunda dispensação, que é a dispensação do governo, ou seja, da consciência. Ela durou 1656 anos. Só Adão morreu com 930, né? Depois delas, essas duas foram antes do dilúvio. Veio as outras, que é a terceira dispensação, que é a do governo humano,
que durou 427 anos, quando Deus estabeleceu a aliança com Noé. Depois veio a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal. Esta, Deus estabeleceu a aliança com Abraão, e ela durou 430 anos. Depois veio a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, que durou 1430 anos. Ela, como diz lá em Lucas 16, lá diz assim: a lei e os profetas vieram até João, de lá para cá se anuncia o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de Jesus, é o reino de Jesus, né? Então, como fala também lá em 11 de Mateus, versículo 13, né? Terminou ali então a dispensação da lei, com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, e surgiu ali, ou iniciou-se ali, a dispensação da graça, que é essa que nós estamos nela hoje. Ela é chamada também de dispensação eclesiástica, ou dispensação da igreja. Essa dispensação, qual o tempo dela, pastor Edson? É da crucificação de Jesus Cristo, quando o povo rejeitaram Jesus. De lá até quando, pastor? Até a segunda vinda de Jesus em glória, que o pastor Abinair ministrou aqui, quando ele vem para estabelecer o quê? O milênio. Aí vem a sétima, que é o milênio, é a última, né? E nós estamos então só dando essa parte aqui, né? Vamos então para o capítulo de hoje. Está escrito aí na nossa apostila e também na Bíblia, no epígrafe do capítulo 20, no epígrafe, está escrito assim: Satanás será solto, como está aí na sua Bíblia, e diz assim: e depois ele será condenado, ou julgado, ou vencido para sempre. Meus irmãos, no versículo 7 do capítulo 20, aí diz assim: acabado, está escrito aí no versículo 7 de Apocalipse 20, estou com a Bíblia aberta e os irmãos também querendo abrir, diz assim: acabando-se acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí o versículo que segue diz assim: sairá, ou cabra à toa, não vale nada mesmo, né? Ele não presta mesmo não, e ele sairá a enganar as nações, estou citando a Bíblia, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Alguém, o que é esse negócio de Gog e Magog? Irmãos, essa expressão Gog e Magog, ela significa que é nações rebeladas contra Deus. E no versículo 8 do capítulo 20 diz que essas nações, elas serão como que, o número delas como que a areia do mar. Está aí em Apocalipse 28. Se os irmãos quiserem olhar lá, diz que ele vai tentar convencer eles para entrar numa batalha. Olha bem, o tanque de Satanás é à toa. Irmãos, aí alguém fala assim: uai, mas e esse pessoal vai aceitar essa sedução? Bom, lá no versículo 9 nos fala que ele seduzirá as nações a lutarem contra Deus e contra a cidade amada, que é Jerusalém, que é a nossa, que nós estamos lá, a igreja no milênio, né? A lutar contra a cidade amada. E acha alguém que topa ainda? Sim, pastor Ezra, mas tem jeito, mesmo no milênio? Irmãos, Satanás é atrevido, irmãos. Ele foi lá no jardim do Éden, quando a coisa era só santidade, e ele tentou convencer, até que seduziu Eva, e entrou o pecado no mundo. Ele é tão atrevido que lá no capítulo 4 de Mateus, quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto, ele fez proposta para Jesus, para negociar com Jesus. Só você dobrar o joelho aqui, eu entrego, eu dou por entregue, não vou mexer com mais nada, entrego este mundo todinho para o Senhor. Ele tentou seduzir o próprio Cristo. Então ele vai conseguir muitos adeptos, mesmo na época do milênio, ele ainda consegue alguns que vai entrar na batalha para lutar contra ele. Mas o que é que aconteceu, irmãos? Esses são os últimos inimigos de Deus, porque a Bíblia nos fala lá no versículo 10 aqui do capítulo 20 de Apocalipse, aliás, versículo 9, né? Diz assim: e desceu do céu e devorou todos aqueles
que tentaram entrar na batalha com Satanás. E Satanás foi lançado, diz a Bíblia, no lago de enxofre, no lago de fogo e de enxofre, que vai arder para sempre. Satanás e os anjos decaídos ou caídos foram lançados ali. Essa foi a sentença final de Satanás, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. E no versículo 10 de 20 de Apocalipse, diz que quando ele chegou lá num lugar onde já estava. Está escrito na Bíblia. Aonde que foi lançado? Lá no capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse, fala que foi lançado o falso profeta e a besta, que é o anticristo, lá nesse lugar. Capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. E quando Satanás, no versículo 20 agora, no versículo 10, diz que ele chegou lá aonde já estava o falso profeta, o anticristo, que é a besta, e ali a Bíblia diz assim: e ali serão atormentados para todo sempre. Acabou-se aqui a história de Satanás. Creio que os irmãos estão entendendo. Terminou então este castigo, essa sentença final. O que acontece agora? Aí nós já vamos chegar agora no capítulo, o que? 20, versículo 11 a 15, que paramos no 10 aqui. Aí vamos agora para o capítulo 8 da nossa apostila. O que é que vai nos mostrar nessa passagem bíblica? O juízo final, que na minha Bíblia e na sua também tem esse epígrafe, dizendo o juízo final. Satanás já está condenado para sempre. Agora estabelece-se o juízo final. E o que acontece no dia do juízo final? A segunda ressurreição, que foi falada lá no capítulo 24, versículo 15 de Atos, que ia ter a ressurreição dos justos e depois ia ter a ressurreição dos injustos. Também no capítulo 20, joga para nós aí por favor, mídia. Quero parabenizar essa mídia abençoada, como esse pessoal são adestrados. Capítulo 20, versículo 5, aí vai contar que é a hora dessa segunda ressurreição, no juízo final. Lá vai dizer, quer ver? Olha lá, olha como está escrito lá. Deixa eu ver se eu acho a minha canetinha aqui. Olha lá. Mas os outros mortos, o versículo anterior aqui estava falando quem tinha ressuscitado, viu, irmãos? Aí disse: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos, até que os 1000 anos se acabaram. Então esta é a primeira ressurreição, falando do versículo anterior. Aquela foi a primeira ressurreição, agora a segunda ressurreição será no juízo final. João teve essa visão. E diz assim: eis que eu vi o Senhor assentado num trono. Versículo 11 do capítulo 20. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou mais lugar para eles. João teve essa visão, ele viu, né? Então nesta ocasião que João viu, nesta visão está aí na Bíblia. Nesta ocasião vai ressuscitar quem? Os ímpios falecidos em todas as épocas anteriores. Todos os homens ímpios irão ressuscitar nesse dia do juízo final, conforme a Bíblia nos mostra, para serem julgados no trono branco. A Bíblia fala, porém eles já vão ressuscitar com corpos imortais, porque vão ter que passar pelo fogo. Essa carne e sangue não resiste a fogo. Eles também vão receber um corpo, não glorioso, mas um corpo imortal. A Bíblia nos fala que eles serão julgados. Os irmãos podem observar que eles serão julgados, como nós também, a igreja foi julgada. No primeiro julgamento, aconteceu no tribunal de Cristo. Quem foi julgado? Os justos. Para que o julgamento? Para a recompensa. Esse segundo julgamento, que é na segunda ressurreição, será o julgamento também, só porque não é dos justos agora, dos ímpios. E para que esse julgamento? Para a condenação. O primeiro julgamento, que foi nós no tribunal de Cristo, para a recompensa. O último julgamento, da segunda ressurreição, para castigo, para a condenação, né? João falou que ele viu, está no versículo 11, ele viu os mortos
pequenos, pode jogar lá, capítulo 20, 11 de Apocalipse. Ele viu os mortos, grandes e pequenos. E diz a Bíblia, e abriu-se os livros. E os mortos, os grandes e pequenos, não é pequeno no tamanho não, é na posição, é reis, é servos, é grandes e pequenos, é isso aí. Serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, está aí na tela para os irmãos observar. Diz que serão julgados segundo as suas obras. Aí no versículo 13, diz assim, e o mar, e o fogo, e a terra, e o inferno, e a sepultura, vai ter que dar conta de todos os mortos. Acabou que ficou só um pedaço lá no mar, não sei aonde, vai ter que dar conta, é ordem de Deus. A água, quem morreu afogado, consumido lá, vai ter que dar conta de tudo. A Bíblia que está dizendo, versículo 13, mar, sepultura, inferno, tudo vai ter que dar conta daqueles que morreram, mas ímpios, né? Aí no versículo 14, eu estou falando no capítulo 20 lá, porque nós vamos chegar no final da Bíblia, né? Aí no versículo 14, a palavra está registrada, a seguinte passagem, diz assim, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, foram lançados ali. O que é isso, pastor Edson? É o cumprimento daquilo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, o que é que lá fala? Joga para nós lá, olha lá, quer ver? Olha lá, 1 Coríntios 15, 26. A nossa mídia é esperta, eu não sei o que foi que demorou um pouquinho aí, se eu soubesse de cor, não, até vou falar o versículo, está demorando demais. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 26, lá diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, desfeito, consumido, você está observando que ela é o último mesmo? Está vendo que é por último, depois que tudo aconteceu, o diabo já está no inferno, já está os anjos caídos, o falso Cristo, o falso profeta, está tudo lá, já foi julgado os ímpios lá. Aí terminando a história, por que, igreja? É porque até aí a morte ainda não tinha sido, foi vencida por Cristo, mas por nós não. Ela foi o último inimigo que Deus mandou lá para o fogo do inferno. Vai embora a morte, porque esses aqui agora nunca mais vão morrer, esses aqui agora são salvos, esses agora são eternos, esses aqui agora, vai embora a morte, some daqui, vai para o inferno. Aleluia. Agora é só crente, é só salvo, porque todos aqueles que seus nomes não estavam escritos no livro da vida, no capítulo 20, versículo 15, diz que foram lançados no lago de fogo eterno, né, irmãos? Vem agora, ok, pastor Edson, já fez tudo isso, morte já foi embora, o diabo já está no inferno, os ímpios já foram julgados, já foram jogados no inferno. O que acontece? Deus falou, agora eu vou dar uma ajeitada nisso aí, está ruim demais de ajeitar, vou renovar, vou fazer tudo de novo, quero nada dessa terra mais. Aí vem então o capítulo 9 que diz renovação dos céus e da terra. Deixa eu me expressar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, novos céus e nova terra, tudo novo, e nós lá juntos, igreja toda, eu todo exibido lá junto com os irmãos, todo exibidão lá, todo com corpo glorioso, renovação dos céus e da terra. Aí o que nós estamos entrando agora? Já no capítulo 21 de Apocalipse, o 20 terminou ali, viu, irmãos? Aí agora a gente entra no capítulo 21, capítulo 21 está pertinho de terminar a Bíblia. No capítulo 21, aí fala a renovação dos céus e da terra. O que vai acontecer aí, irmãos? São 27 versículos do capítulo 21. No primeiro versículo aí vai mostrar, sobretudo no versículo 2, vai surgir aí agora o que, igreja? A nova Jerusalém. Pastor Josafá, liga a antena aí, por favor. Vai surgir agora a nova Jerusalém, porque aquela Jerusalém lá do milênio era a Jerusalém milenar, onde Cristo estava reinando aqui conosco, a igreja. É claro que é uma cidade toda renovada, restaurada, mas não nova.
Aí agora é nova. Essa aqui que é a Jerusalém, que vai ser ruas de ouro, como muito tem hino que fala, né? E a Bíblia fala de muros de jaspe, né? O mar de vidro, o muro com 12, lá na Bíblia fala fundamentos, né? O pastor Abinair falou aqui, até no tamanho da cidade, que ela tem 2.200 quilômetros de altura, de comprimento, de largura, e aí vai acontecer de ter a Nova Jerusalém. Essa aqui é a Nova Jerusalém, que está reservada primeiro para essa igreja que já está com Cristo, né? Pedro falou, irmãos, dessa renovação, vai ser renovado. Joga para nós, 2 Coríntios, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor. A 120 por hora, a 120 por hora. Mas os céus e a terra que agora existem, vocês podem ler comigo? Vamos ler comigo? Mas os céus que até que dia, irmãos? Porque depois do juízo eles vai virar fogo puro. Olha lá, até o dia do juízo, ainda tinha terra aí, porque quando João viu o trono, disse que a terra já tinha fugido, e da perdição dos homens simples, né? Continua nesse mesmo 2 Pedro aí, põe para mim lá versículo 11, não, versículo 12 e 13, aí, vamos de novo comigo, vamos, 1, 2, 3, para morar lá, gente, compensa ser santo, ter trato e piedade. O 12. Pronto, vamos aguardar aí, como diz Pedro, né? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10, lá já diz o seguinte, aqui falou vai ser renovado, tudo de novo. E em 1 Coríntios, Hebreus capítulo 1, no capítulo 1, versículo 10 até o 12, se quiser jogar aí também para nós, pode colocar. Lá já fala um pouco diferente, lá vai ser mudado, Deus tira aquilo ali e põe outro, Hebreus 1, 10 a 12, põe lá, só bem rapidinho lá. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, que são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, vão mudar, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão, né? Então, irmãos, o próprio Isaías também, já lá no Velho Testamento, no capítulo 65, está aí na apostila, no versículo 17, o Senhor diz assim, eu sou que vou renovar os céus e a terra. Pode jogar lá na tela, Isaías 65, 17, né? Então, meus queridos irmãos, o Senhor, alguém fala, pastor, mas será que vai ter isso mesmo? Será que vai ter esse negócio dessa cidade, desse jeito? Vai ser renovado mesmo? Irmãos, para a segurança nossa, para a segurança de nós que cremos na Bíblia como a real palavra de Deus, basta nós lermos lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, até peço que joga lá para os irmãos verem. Os irmãos vão ter essa segurança aqui, não é coisa de fantasia não é coisa de brincadeirinha não. Olha lá como é que está lá no versículo 1, olha aqui, João viu um novo céu, uma nova terra, tudo de novo, irmão, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, não existe mais não, e o mar já não existe. Nós não precisamos comer peixe, para que isso, né? Agora joga lá no 5, por favor. João falou, será que vai acontecer mesmo, meu Deus? Será? Ô Senhor, será que isso vai acontecer? Aí o que Deus falou? E o que estava sentado sobre o trono disse, olha que coisa linda, irmãos, isso é Deus falando aqui, ó, eis que faço todas as coisas, e disse-me, escreve João, registra, vai para o cartório,
lavra lá no cartório, porque escreve, porque essas palavras são o quê? São o quê? São o quê? E fiéis. Vai acontecer, João, aleluia, vai acontecer isto. Porque, irmãos, é tão lindo o céu, vai ser tão lindo, tão maravilhoso, que a gente começa a ter mas será que vai acontecer isso mesmo? Alguns irmãos falaram, pastor, mas será que vai ter essa cidade desse jeito? Irmão, será que a Bíblia vai registrar uma coisa, o nosso Deus, para tapear a gente? Não, isso aqui é a verdade, são palavras fiéis e verdadeiras. Então o que acontece, igreja, irmãos? Como eu estou falando de renovação, com essa renovação de céus e terra, com este gesto, com este ato divino, o Senhor estará o que, irmãos? Extinguindo tudo no universo que foi pecado. Ele está expurgando tudo com esse gesto de renovar tudo. E aí o que vai acontecer, pastor Edson? Aí vem aquela passagem que a Bíblia nos mostra. Neste tempo, irmão, céus e terra vão ser aquilo que o hino fala, a mesma grei. Isso é, com o que quer dizer a mesma grei? É o mesmo povo, é a mesma nação, um só rebanho, um só Senhor, conforme fala lá joga lá para nós João 10,16, um só pastor. Lá em Ezequiel capítulo 37, 22, ele falou desse jeito, o povo de Israel não vai dividir mais, o povo judeu não vai separar mais, vai ser um só povo. Mas eu quero que jogue menos essa referência lá, João 10,16, depois Efésios 1,10. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Isso aí foi Jesus que garantiu, e vai haver um só rebanho e um só pastor. Efésios 1,10, por favor. Se olhasse o contexto, vocês iam entender por que eu chego naquele versículo com essa expressão. Mas faz de conta que eu estou lendo lá, porque demora, né? De tornar a congregar em Cristo. Por que é de tornar? É porque ao homem pecar, ele separou de Deus, né? Ele separou a comunhão. Vai tornar, de tornar a congregar em Cristo, todas as coisas, na dispensação do quê? Da plenitude dos tempos. Os irmãos sabem o que é plenitude. Essa palavra plenitude, os irmãos já sabem o que é. É no resumo, no final dos tempos, de tudo, vai congregar tudo em Cristo, no terminar, na plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra, porque vai ser uma só grei. Nós vamos ficar lá vendo Deus no trono. Inclusive, eu vou deixar para o último capítulo aqui para falar, inclusive, essa palavra inclusive minha fica parada bem aí. Então o que acontece, irmãos? Nesse desfecho aí, como diz em Efésios 1,10, em Deus estará residindo, está sob o poder de Deus, a plenitude de todas as coisas, tudo está sob o domínio, nunca é porque Deus perdeu o controle, não, mas é porque aí estará sacramentado, o diabo não existe mais, está lá no inferno. Aí diz a Bíblia que Deus estará em tudo. Vamos ler, está aí na apostila, Colossenses 1, 19 e 20, por favor. Colossenses 1, 19 e 20, olha como fala lá, quer ver, irmãos? Por quê? Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, por quem? Pelo sangue da cruz, que foi que nos trouxe de volta, reconciliou-nos com Deus, foi através do sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, o que? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Joga lá, para concluir essa palavra aí, Apocalipse 21, versículo 3, para os irmãos ver que Deus vai concentrar tudo sobre o domínio dele, sobre a ordem dele. Apocalipse 21, 3, por favor. Olha lá,
E João teve, na visão que o Senhor mostrou para ele, isso aí é João vendo. Eu ouvi uma grande voz, da onde? Do céu, que dizia, eu estou jogando lá naquele negócio para mim, e os irmãos estão olhando aqui. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com quem? Com os homens, pois com eles, nós vamos habitar com o Pai ou não vamos, irmão? Com eles habitará, e eles serão o quê? Seu povo, e o mesmo Deus estará e será o seu Deus. Que alguém está achando que lá vai ter uma divisória, Deus fica lá, nós aqui, não, nós vamos misturar tudo, irmão, não está todo mundo junto lá. Eita, vai ser lindo demais, aleluia, vai ser lindo demais. A igreja vai vencer, a igreja sofre hoje, mas ela vai vencer e vai ser abençoada. Renovou os céus e a terra. Vamos para o último capítulo 10. O que vai acontecer, pastor? Renovou os céus e a terra. Instala-se aí agora, inaugura-se aí agora aquilo que Jesus prometeu lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Aí, irmãos, está cumprindo esta passagem bíblica. Vai iniciar-se então o eterno e perfeito estado. Estamos entrando aonde agora? No último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse 22. Estamos chegando aí agora no finalzinho da Bíblia. Nós começamos lá naquele começo. Eu peço perdão aos irmãos, porque não deu para mim mastigar do 6 até o 18, porque não deu na aula passada. Então chegamos aí agora no 22, o perfeito estado eterno. Irmãos, Jesus falou no capítulo 5, verso 24 do Evangelho de João, ele diz que aquele que ouve, ele diz assim, aquele que ouve a minha palavra, aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é que terá não, irmão. O versículo lá não fala é no presente, a conjugação do verbo aí é no presente. Ele diz assim, tem a vida eterna, aleluia. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai entrar em condenação, porque ele está tendo agora uma vida, passando dessa morte, dessa vida, para outra vida, né? Uma nova vida. Eu queria que Pedro mostrasse para nós desse perfeito e eterno estado, que está em 2 Pedro 3,18, na parte B do versículo, por favor, na parte B do versículo, 2 Pedro 3,18, a parte B do versículo. Olha lá, ainda que no começo falou algo bem diferente, lá antes que eu sei na graça, tal, aí diz, a ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. No dia da eternidade. Essa expressão aqui no dia da eternidade, irmãos, é porque a Bíblia nos fala, praticamente, essa palavra tempo, os irmãos há de conviver comigo aqui agora. Olha aqui, essa palavra tempo, nessa época, ela será extinguida. Não terá esse negócio de tempo mais não. Por quê, pastor Edson? Porque não vai ter de manhã e tarde, noite e dia. Não, aqui está dizendo, não haverá mais noite, e nem necessidade de luz. Está lá no capítulo 21, 23, Apocalipse 21, verso 23, põe lá para nós. Não vai ter esse negocinho de manhã, de tarde, hoje, amanhã, depois da manhã. Não vai ter isso mais lá não, irmão. Na eternidade é eterno, é o presente agora e toda a vida, né? Glória a Deus. Capítulo 21, 23, olha lá como é que fala lá. Vamos falar comigo, irmãos? E a cidade, vamos comigo? 1, 2, 3, 1. Nem de lua. E a sua lâmpada. Irmão, o que eu acho interessante, eu queria que jogasse também no capítulo 22, verso 5.
22:5 também, para concluir esse raciocínio aí, que eu disse sobre o negócio de tempo, né? Porque o próprio Deus é que vai alumiar a cidade, e nós vamos estar governando, administrando, reinando com Ele. Quer ver? Olha lá, ali, e ali não haverá mais noite, está vendo aí? Não tem esse negócio, amanhã, depois da manhã, depois que amanhecer, não. E não haverá, necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Aí o bom é isso aqui, ó. E reinarão para todo sempre. Esse aí é o estado perfeito e eterno. Agora, irmãos, para ir concluindo aqui a nossa matéria, o que eu acho interessante, irmãos, é algo importante que vai acontecer quando nós estivermos aqui já nesse estado perfeito e eterno. O mais importante é isso aqui, irmãos, é que nós, os crentes, nós, os salvos, nós vamos ter pleno conhecimento de todas as coisas. Mesmo, pastor Ed, vou mostrar na Bíblia. Nós vamos ter pleno conhecimento de todas as coisas. Inclusive, é isso aí que eu estou dizendo. Eu quero perguntar a Deus alguma coisa. Eu tenho vontade, eu tenho uma curiosidade. O pastor Binaí, o bispo Abigail, tinha uma expressão, eu não esqueço, não sei se os irmãos estão lembrados. Ele falou: quando eu chegar lá no céu, uma coisa que eu tenho gravado, que eu quero chegar lá, eu quero saber. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu ouvi ele várias vezes falar isso. Eu quero que Deus me mostre aquela menina que pregou lá da cura de Naamã. Ele falava isso. Olha a curiosidade do nosso bispo. Já eu quero perguntar justamente isso aqui. É sobre a eternidade, pastor Moisés. Que tem hora que eu fico pensando assim, olha, mas como é que tem uma coisa, não teve princípio? Como é que existe, tem jeito uma coisa não ter tido princípio e nem fim? Então, como eu estou aqui meio embaralhado, eu vou perguntar a Deus: Senhor, me explica esse negócio de eternidade aí, que eu estou sem entender aqui agora. Lá nós vamos ter pleno conhecimento. 1 Coríntios 13:12. Nós hoje ainda estamos em 29 de Deuteronômio, hoje, que diz assim, que as coisas encobertas são para Deus nosso Senhor, e as que são reveladas são para nós e nossos filhos, para que obedeçamos. É o que está pronto aí para nós hoje. Nem tudo a gente consegue conhecer. Inclusive não significa, irmãos, que ao falar aqui no ensino tão profundo como esse aqui, tem muita coisa que o pastor Edson, nós todos ainda temos que aprender para conhecer, ainda que a gente não está ao nosso alcance, conforme fala lá. O que Paulo falou, 1 Coríntios 3:12? Olha lá. Porque agora, no presente, vemos por espelho enigma. Enigma é algo, irmãos, que é um pouco misterioso. Enigma é uma coisa que se diz que é um pouco misterioso, que é um pouco obscuro, difícil de entender. Então tem muita coisa para nós hoje que é assim um pouco difícil de entender, principalmente lá no Apocalipse. É um enigma ainda, é um enigma. Mas Paulo fala que no final, joga lá de novo, vai lá. É enigma. Mas então nós vamos ver face a face. E agora conheço em parte, mas então naquele tempo, eu conhecerei como também sou conhecido. Naquele tempo nós vamos conhecer todas as coisas. E mais outra importante para concluir aqui para os irmãos, enquanto a nossa equipe vai chegando aqui, por gentileza. Olha aqui, irmãos, lá na palavra de Deus de 1 Coríntios 2:9, fala que nós vamos ter muita surpresa. É muita coisa que nós vamos ficar de queixo caído, que nós não sabemos, não podemos nem saber ainda hoje, não dá para nós conhecermos ainda hoje. Nós vamos ser surpresos com muita coisa quando chegar lá nesse dia lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu, nem chegou no coração do homem. É o que, irmãos? Diga comigo. São as que Deus preparou para os que o amam. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus. É coisa que nunca nem subiu na nossa mente, no nosso coração. São as coisas que Deus tem revelado lá para nós.
Aleluia.